Olá, boa tarde. Hoje, sábado, estamos aqui de novo. A gente tem se encontrado todos os sábados às 14 horas e é com muita alegria que eu estou trazendo algum conteúdo para vocês. Um conteúdo que não só eu, como a ciência mais recente está considerando de extrema importância, tá? Hoje em dia, muita coisa do que a gente estuda, o objetivo final realmente é o bem-estar, né? O bem-estar da criança, o bem-estar do adulto, e isso tá assim no foco de várias áreas, não só da minha área de ortodontia. Até algum tempo atrás, o foco era apenas estética. Ai, desculpe. Hoje já não, o foco está virando muito para o bem-estar, nessa fase que a gente está sentindo, está passando, está sentindo, né? Todo mundo à sua maneira, mas a ciência tem trabalhado já há alguns anos, vindo com essa questão do bem-estar, do se sentir bem, do dormir bem, do ter um sorriso bonito para se sentir bem, por exemplo, né? Respirar bem, dormir à noite de uma forma adequada, para quê? Para ter um dia agradável, para ter um dia bom. E é uma mudança muito grande na área médica, na área odontológica, porque a gente está trazendo melhor qualidade de vida para as pessoas. Então, o que antigamente era puramente estético, hoje em dia o foco já é outro, já tem assim, outros olhares, né? O olhar para melhorar realmente a qualidade de vida. Todos estão me ouvindo bem? Se puderem só, né, dar um ok para mim, se estão ouvindo, para a gente começar já a entrar no assunto, né? Tô vendo vários colegas aqui. Obrigado, pessoal, que está participando. Então, todos os sábados, às 14 horas, sempre eu vou estar trazendo algum assunto assim que eu acho que possa ser de um interesse mais amplo de pessoas, né? Relacionado com a minha área, mas assim, que possa interessar de uma forma mais ampla, ok? Obrigada, Márcia, pelo feedback, por estar sempre presente, né? O pessoal todo. Então, vamos lá. Nos últimos 2 sábados, a gente conversou sobre o sorriso da criança. A gente começou no primeiro sábado falando lá do 0 aos 6 anos e no sábado anterior, sábado passado, a gente falou do sorriso de 6 anos a 12 anos. Quem perdeu essas lives eu deixei salva, tá? Depois pode ir ali assistir, ali nas publicações, tá bom? Hoje o foco é um pouquinho diferente. Agora que todo mundo já tá sabendo tudo de criança de 0 a 12 anos, a gente vai começar falando sobre a maxila, estreitamento maxilar. O que é maxila? É essa parte aqui de cima, tá? Esse osso aqui de cima. Em algumas crianças, né, a gente observa que elas têm essa maxila um pouquinho mais estreita. Essa maxila um pouquinho mais estreita, o que quer dizer? Às vezes a criança fica mais dentucinha ou às vezes tem um pouquinho de dificuldade para respirar. Então, o que pode causar essa maxila mais estreita? Várias coisas. Respiração bucal pode levar a isso, hábito de dedo, hábito de chupeta, tudo isso de uma forma assim que não for, esses hábitos que não forem cortados na idade certa, podem levar a alteração óssea, ok? Deixar a maxila cada vez mais estreita, é aquela criança que tem o céu da boca mais profundo. E pra gente, o que interessa isso? Se a mordida tá mais estreita, mais aberta, se o céu da boca tá mais profundo. O que acontece é que quanto mais estreita a parte de cima dos dentes, né, da parte maxilar, é bem provável que as vias aéreas também estejam cada vez mais estreitas, né? Vias aéreas estreitas, que dificulta a passagem de ar, é um assunto que nos interessa muito, porque uma respiração adequada desde cedo vai levar o quê? Vai levar um desenvolvimento mais satisfatório das arcadas dentárias. E se a criança tem desde cedo uma dificuldade para respirar ou alguma coisa impedindo essa respiração correta, pode levar a uma deformidade óssea, um direcionamento diferente de crescimento do que seria considerado o normal, ok? E
quando tem essa respiração, hábitos, ou questão até genética, né? Ou puxou o pai ou a mãe, alguma coisa familiar, essa maxila estreita, esse estreitamento da face, então, como a gente falou, pode acabar refletindo também no estreitamento das vias aéreas. Às vezes os dentes estão mais estreitos, mas não necessariamente tem uma presença, por exemplo, de uma mordida que está cruzada. Mordida cruzada é quando os dentes de baixo estão mordendo, estão encaixando por fora do dente de cima. Isso pode acontecer na parte da frente ou na parte de trás. Quando a maxila, quando o osso está muito estreitinho, é bem comum a gente observar a mordida cruzada atrás. Os molares lá atrás, os de baixo ficam por fora e os de cima ficam por dentro, ok? E o que isso interessa pra gente, né? Nosso tema ali de estreitamento maxilar, xixi na cama. Fala, gente, o que tem uma coisa a ver com a outra? Pois é, tem muita coisa a ver. A gente está caminhando, explicando os fundamentos para a gente conseguir chegar lá. As crianças têm o que a gente chama adenoide, algumas têm essa adenoide muito aumentada, então essa adenoide aumentada acaba dificultando a passagem do ar, certo? E muitas crianças são submetidas a cirurgias de adenoide até numa idade bem cedo, e tentando melhorar a qualidade de sono, tentando melhorar a qualidade respiratória da criança, principalmente. Hoje em dia já se sabe que crianças também apresentam apneia de sono. A apneia é aquela interrupção da passagem de ar, certo? Então, essa interrupção de passagem de ar acaba dificultando o sono da criança. Acaba interrompendo esse fluxo de ar da criança, a criança não dorme tão bem. Tá ok? Criança que tem as vias aéreas mais fechadinhas, mais estreitinhas ou probleminha de adenoide, então são crianças que normalmente tendem a respirar mais pela boca, tendem a usar menos o nariz e mais a boca. Vai ficando cada vez mais estreitinho e acaba virando um círculo vicioso tudo isso. E a gente, vamos pensar, né? A criança dorme mal, tem alguns sintomas. E a gente, adulto, quando a gente dorme mal, por exemplo, quando vocês estão dormindo, vocês tiveram uma noite de sono ruim, o que vocês que estão me acompanhando, o que vocês sentem durante o dia? Tipo, dormi muito mal essa noite. Durante o dia, o que vocês vão sentir, por exemplo? Vai pensar, né? Vou ficar mais cansada, vou me sentir mais cansada, eu não dormi bem, eu me sinto mais irritada, eu fico com irritabilidade, qualquer coisinha eu já fico nervosa, ou eu fico sonolenta, né? Então eu tento prestar atenção em alguma coisa e fico com sono. Então, tudo isso acontece na criança também. A criança, quando não dorme bem, ela tem vários sintomas muito parecidos com o nosso. A criança vai ficar mais irritada durante o dia, ou vai ter uma atenção mais dispersa, não consegue se concentrar, sonolência. Tudo isso por quê? Porque não conseguiu respirar bem, porque não teve uma boa respiração. Tá, mas vamos tentar fazer um link de tudo isso que tá acontecendo, né? Não dormiu bem, ou tem a criança, né, com adenoide, ou algum problema respiratório. O que isso tem a ver? Como que a gente faz um link de tudo isso que a gente está conversando? Que dormir mal, muitas vezes, pode ser uma consequência de uma respiração ruim. E isso pode ser visto lá desde o início, desde quando a criança era muito pequena, né? Aquele bebê que tem um sono muito quebrado, que não dorme bem e com uma respiração muito profunda, muito forte, é bem provável que ela tenha as vias aéreas, pode ser que estejam um pouco obstruídas. E o que acaba acontecendo, né? Muitas vezes a família vai para o otorrino e fala, opera, não opera, como que eu faço, como que eu vou conduzir esse caso. E esse tem sido o foco de muitos estudos hoje em dia,
né? A questão da adenoide, a melhor época para operar. Até um período atrás estava falando, não opera, espera crescer que melhora. Só que esse período do esperar crescer, tanta coisa na face já desenvolveu e que hoje em dia já, alguns casos já está indicando operar mais cedo. Só que tem o seguinte, quando a criança ela sofre desses sono que fica sendo interrompido toda hora, porque não está respirando bem e fica agitada virando no berço, acaba acontecendo o que a gente chama de microdespertares. O que é isso? Microdespertares, a criança, às vezes não é que ela acorde, mas ela se bate e tipo dá uma leve acordada, meio inconsciente ainda, depois volta a dormir. Então não é aquele sono tranquilo a noite inteira. E esses microdespertares que pode levar a escapar o xixi na cama. Esses microdespertares que faz assim a criança não conseguir controlar esse esfíncter muito bem, né? Que é um músculo ali que controla a saída do xixi. Então é muito comum crianças que não dormem bem, que têm problemas respiratórios e que têm esses microdespertares, que elas acabem tendo assim algum problema com o xixi na cama, ok? De escapar o xixi. Não quer dizer que toda criança que acorda com a cama molhada tem problema de respiração, não é isso. Existem outros fatores que podem estar envolvidos também. Mas os estudos mais recentes têm mostrado que a dificuldade na respiração pode fazer a criança dormir mal e acorda várias vezes à noite e acaba escapando o xixi, ok? Esse escapar o xixi, tecnicamente a gente chama de enurese noturna, então é o mesmo termo, né? O xixi na cama é enurese noturna. Que mais? Casos mais graves dessa dificuldade de respiração podem levar inclusive à apneia em criança. É aquele medo do pai e da mãe na gente, né? Todo mundo que tem filho, que está aqui no grupo, quando é bebezinho, que fica lá, vou lá ver se está respirando. Então, a dificuldade do ar, da passagem do ar, pode levar à apneia do sono infantil, que são interrupções curtas, mas assim, que atrapalham muito a qualidade de vida, interrupções curtas no fluxo de oxigênio, que podem atrapalhar a qualidade de vida mesmo, né? Faz a criança ter sono picadinho, faz a criança ter esses micro despertares, que acaba levando a enurese noturna, faz a criança respirar mais pela boca, porque é por onde ela consegue respirar. E aí fica aquela criança que durante o dia se mostra mais irritada, com mais sonolência, com transtorno de atenção, né? Então também não é toda criança com TDAH que tem problema respiratório, mas já conseguiram ligar uma coisa a outra, que a respiração, quando é insuficiente à noite, a oxigenação fica muito quebrada, a criança não dorme bem, durante o dia ela fica naturalmente mais dispersa. Isso acontece com a gente também, não é? Então isso daí é muito importante a gente entender. Eu não sei se vocês estão acompanhando meu raciocínio, eu vou trazer agora informações assim, são bem recentes, trabalhos bem bacanas, bem recentes para vocês, trouxe uma colinha aqui. Então, na Suécia, agora em 2019, foi feito um trabalho que foi publicado agora em 2020 na revista Engel, foi aceito para publicação, né? O que lá na Suécia eles fizeram? Eles avaliaram um grupo de 38 crianças que escapavam o xixi à noite, tá? Crianças pequenas, que já tinha passado da idade, né? Já era para não, já tá segurando o xixi e continuava escapando. Então eles pegaram 38 crianças que procuraram assistência médica para ajudar a melhorar a questão do xixi na cama e dividiram em 2 grupos. Metade dessas crianças eles colocaram um aparelhinho expansor. Expansor é um aparelhinho que a gente coloca na criança mesmo, no consultório, a gente trabalha com isso direto, para aumentar a maxila, aumentar a via, acaba aumentando a via aérea, com isso a criança consegue respirar melhor, tá ok? E outra parte do grupo, eles colocaram esse expansor, mas não ajustaram, só colocaram
para ver, às vezes podia ter algum efeito placebo, né? O efeito psicológico que está resolvendo o problema ou não. Enfim, eles trataram essas 38 crianças. E o que eles observaram que teve, de uma forma estatisticamente significante, uma redução acentuada no número de noites que a criança escapava o xixi para aquele grupo que fez a expansão da maxila. Isto é, conseguiu respirar melhor, dormiu mais, dormiu a noite inteira, teve noite de sono de qualidade, com um sono bom e o xixi não escapou. Provavelmente, né, segundo o estudo, eles concluíram que esse xixi não escapou à noite porque elas aumentou a via aérea e conseguiram melhorar a qualidade de sono. E conseguiram associar essa questão. Teve um outro trabalho de 2015, esse também realizado na Polônia. Vários países europeus estão com um foco muito grande nessa questão de enurese noturna e expansão maxilar, que aparentemente uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas já estão conseguindo fazer esse link, certo? E eles fizeram um estudo bem grande. Nesse estudo na Polônia foram 41 crianças que tinham esse problema de enurese noturna, que tinham problema de escapar o xixi na cama. O que eles fizeram? Acompanharam, né? Metade do grupo colocou o expansor e a outra metade não colocou o expansor. Expansor é aquele aparelhinho que ajuda a aumentar a largura do céu da boca, certo? E nesse estudo na Polônia, em 2015, inclusive esse estudo foi publicado agora recentemente, né? Nesses anos, numa revista de odontologia pediátrica, e eles observaram o quê? Eles acompanharam as crianças durante um ano para ver o efeito dessa expansão sobre a enurese noturna, sobre a cama molhada, e viu que o grupo que fez a expansão maxilar, que abriu mais as vias aéreas, aumentou 4,5 vezes a chance de diminuir o número de escapes do xixi à noite. Isso quer dizer o quê? Que muitos casos de crianças, é muito comum a gente observar crianças com dificuldade respiratória devido ao estreitamento das vias aéreas, devido ao estreitamento, à dificuldade da passagem de ar. Daí a criança tem esses micro despertares, a criança se bate à noite, a criança acorda várias vezes, às vezes acorda conscientemente, às vezes não, às vezes só acorda e volta a dormir, mas esses micro despertares acabam soltando o esfíncter da bexiga e o xixi acaba escapando, ok? E esse estudo também da Polônia eles chegaram a uma conclusão muito bacana, isso daqui foi em 2015, tá? Que a expansão maxilar é um método alternativo de grande eficácia para diminuir a cama molhada, para diminuir o número de vezes que acaba escapando o xixi durante a noite das crianças, tá ok? Se você tem alguém conhecido e tá se identificando com essa situação, esse é um assunto bem legal. Se quiser encaminhar para essa pessoa, né, aqui no aviãozinho ali que o pessoal fala, porque são assuntos muito recentes, são revistas assim renomadas e de grande respeito. E esse de 2019 publicado na Engel, que é uma revista muito importante na área de ortodontia, esse da Polônia em 2015, que conseguiu comprovar esse relacionamento entre expansão maxilar, melhora das vias aéreas e melhora de qualidade de sono, tá ok? E um último artigo que eu gostaria de contar para vocês, esse daqui é de 2020, já foi aceito para publicação no jornal International Journal of Pediatric Dentistry. Então é um artigo muito bom. Para quem é da área acadêmica, é uma revisão sistemática com uma meta-análise, é um artigo assim que a gente pode confiar, certo? E que colocaram o quê? Que a apneia obstrutiva e que a dificuldade de respiração afeta muitas crianças, que muitas vezes está ligada à adenoide, mas que se a gente conseguir fazer uma expansão da maxila, mesmo a adenoide, quando a adenoide é um pouquinho maior, está mais crescida e dificultando a passagem do ar, só da gente fazer a expansão sem a cirurgia, já melhora a passagem do ar.
Isso eu tô falando por quê? Porque eu também tenho filho e quem tem criança sabe como é difícil levar uma criança para fazer uma cirurgia. E a gente pensa assim, nossa, eu vou submeter meu filho a uma cirurgia, ele com 3, 4 anos de idade, será que vai dar reação na anestesia? Vai ficar hospitalizado? Como vai ser? Então, a expansão maxilar tem se mostrado um método muito eficaz para a gente conseguir aumentar a via aérea, melhorar a entrada de ar, melhorar a qualidade de sono, né? As crianças se tornam mais ativas durante o dia, as crianças ficam menos irritáveis, com menos sonolência, aqueles sintomas todos de quem não dorme direito à noite, que a gente que a gente conversou no início dessa live, certo? Então, o que esse artigo de 2020 comentou pra gente? Uma informação muito importante, que a gente pode tentar sim fazer uma expansão maxilar, mesmo com a adenoide aumentada, a gente fazendo essa expansão melhora as vias aéreas, a criança consegue respirar melhor e vai melhorar, é um efeito em cascata isso daí, certo? Isso daqui é uma tendência muito recente, é uma tendência muito atual. Às vezes até quem não está acompanhando, né, às vezes de alguma área correlata, mas que não está acompanhando os últimos artigos, talvez nem tenha esse tipo de informação. Tanto é quando eu fui colocar, né, no feed de notícias, recebi muita mensagem de bastante gente, nossa, mas eu nunca ouvi falar que expansão maxilar ou maxila estreita teria alguma coisa a ver com um escapar xixi na cama. Pois é, tem muito a ver, vocês já estão conseguindo comprovar. E esse último artigo agora, né, de 2020, né, que está saindo a publicação, mostrou inclusive que a expansão tem sido indicada, inclusive em crianças que não têm a mordida nem cruzada e nem tão estreita. Às vezes a criança já foi para o otorrino, já foi para o urologista, para o pediatra, para várias áreas, fazendo vários tipos de exames e não consegue detectar se tem alguma coisa errada. De repente, fazendo uma expansão maxilar, a gente consegue melhorar as vias aéreas e dar um feedback melhor para essa família, sabe? Melhora das vias aéreas é sempre bem-vindo. E que idade que a gente consegue fazer uma expansão? Na verdade, hoje em dia, a ortodontia tem recursos para fazer expansão maxilar basicamente em qualquer idade. Só que quanto mais cedo, melhor a abordagem. Se for fazer uma expansão em adulto, aí é um tipo de procedimento. Se for fazer expansão numa criança de 5 anos de idade ou 4 anos de idade, é outro procedimento bem mais simples. Não é uma coisa que vai causar dor ou tanto desconforto como se fizesse numa criança de 11 ou 12 anos de idade, por exemplo. Então, quanto antes a gente procurar esse atendimento, quanto antes a gente procurar essa informação, melhor. Aqui o colega, né, compartilhar essas referências, sim, compartilho com o maior prazer. São referências muito atuais, muito que algumas nem foram publicadas ainda, já foram aceitas, né, pelas revistas, e são só 3 exemplos que eu trouxe, mas a literatura está cheia de exemplo de novas abordagens da expansão maxilar, de tratamentos da enurese noturna, de outras formas da gente fazer uma abordagem mais completa do paciente. O que antigamente a gente via, ortodontia é isso aqui, pediatria é isso aqui. Hoje em dia a gente está integrando as áreas. Tanto é que, por exemplo, este artigo que eu comentei, que foi feito na Polônia em 2015, né? A influência da expansão maxilar na enurese noturna de crianças. Esse artigo foi escrito em conjunto com o Departamento de Urologia Pediátrica e a Odontologia Pediátrica da Universidade de uma das principais universidades na Polônia. E juntos, trabalhando juntos, observando o que uma coisa pode ter um link com a outra, isso com certeza só vai trazer benefício para as crianças. Então, vou fazer um resumão aqui, ok? A live de hoje foi sobre a relação entre maxila estreita, atresia maxilar e enurese noturna. Enurese noturna, para quem não conhece o termo, é xixi na cama, ok? Em crianças.
Então a gente conversou sobre o que pode deixar a maxila mais estreita. Às vezes ela só tá estreita, mas às vezes ela tá tão estreita que pode estar cruzada, mordida cruzada, a gente explicou. Quem não pegou a live eu vou deixar gravada e depois consegue pegar lá do início. E que muitas vezes essa maxila tá tão estreita que até as vias aéreas acabam refletindo isso daí. Pra gente hoje isso é tão óbvio, né? Mas para alguns anos atrás as pessoas nem estavam prestando atenção nas vias aéreas, pensavam na expansão só como uma coisa dentária. Vamos corrigir o dente para deixar mais bonitinho. Gente, a expansão é muito mais que isso. É tudo de bom para melhorar a respiração infantil. E o quanto antes fizer, melhor. A partir de que idade? 5 anos de idade já dá para fazer. Já melhora a via aérea, já melhora toda essa parte de respiração. Então a gente comentou também, né? Até eu perguntei para vocês. Quando a gente adulto não dorme bem, todos os sintomas que a gente tem durante o dia, a gente fica mais irritado, a gente fica com sonolência, a gente perde atenção. Criança é a mesma coisa. Existe relação já de expansão não só com a enurese noturna, mas por exemplo com a falta de atenção, TDAH, né? Então, a criança, para melhorar a atenção, tem que dormir melhor, mas para dormir melhor tem que respirar melhor. Então, uma coisa tá ligada à outra, tá certo? E eu acho que hoje é isso, né? A intenção da live não é ser uma live extensa, e sim uma live interessante e um pouquinho mais curta. Todos os sábados às 14 horas, então a gente tem esse encontro marcado aqui. E sempre trazendo temas que possam ser relevantes para a maioria das pessoas. Tá certo? Se você gostou da live, se puder encaminhar para alguém que você acha que pode aproveitar esse assunto, né? Eu estou à disposição. Quem quiser os artigos, né? Que alguns colegas pediram os artigos, por favor, me chame depois ou comente depois que eu publicar a live lá no feed, que daí eu pego o contato de vocês e encaminho os artigos. Tá certo? Então, até o próximo sábado. Vamos trazer mais assuntos interessantes. Aguardo vocês. Tá certo? Obrigada. Tchau, tchau.